Bom dia a todos vocês. Alguns vão estar vindo à tarde, outros à noite. Mas eu estou voltando aqui para encerrar uma série que nós começamos. Não é encerrar uma série, é um tema dentro da série. Estamos fazendo aqui a série Precisa-se de Intercessores. E estudamos vários intercessores aí ao longo da história bíblica até Noé. E Noé é o último intercessor de uma geração. Da importância de nós estudarmos ele. Vimos em vários episódios aí o porquê que Deus destruiu a geração antediluviana. E no encerramento desse intercessor que é Noé, nós vamos agora tirar algumas lições para a nossa época aqui, tá bem? Então nós vimos a razão por que Deus destruiu lá e vamos ver agora a razão por que Deus vai destruir hoje também. Essa série foi criada porque um dia, agora com essa pandemia, alguém me pediu para interceder por algumas situações. E aí eu comecei a pensar, mas a intercessão sempre terá valor? Há condições para uma intercessão ser bem sucedida, sim ou não? Qual é o papel do intercessor? Qual é o papel da pessoa por quem está sendo feita a intercessão? Daí o motivo de nós fazermos essa série. Na realidade, a partir do começo dela, nós estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia sobre a visão de os intercessores. E ela é importante porque em algum momento você vai ser alguém que vai ser intercessor ou alguém que vai ser alvo da intercessão. Daí a importância do estudo que nós fazemos. É interessante notarmos que no dilúvio e Sodoma e Gomorra, barreiras foram quebradas e destruições se seguiram. Eu falei para vocês que Deus criou uma cerca em volta da humanidade, que é uma cerca protetora. E essas cercas são as suas leis, os seus regulamentos, as suas normas. Quando essas leis e normas e regulamentos são quebrados, automaticamente abre-se brechas nessa cerca e aí facilita-se as destruições, as inundações e as calamidades sem fim. E é o que está acontecendo hoje e que foi o que aconteceu no passado também. Pois bem, hoje as epidemias estão atingindo a Terra pelos mesmos motivos. As mesmas causas que fez com que houvesse o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e outras civilizações como Babilônia e até mesmo Jerusalém, as mesmas causas hoje estão existindo. Daí a importância de você até rever, se você está chegando agora, está vendo pela primeira vez, acesse aí o canal do YouTube Alberto Verlino para você ver os demais capítulos. Para você entender que a maldição sem causa não virá. Há uma razão para ela chegar. Acontece que Deus, para poder salvar a humanidade, Ele fez a sua parte. Nós vimos que Ele mandou o intercessor maior na forma de cordeiro, no princípio. Mas depois Ele manda o próprio Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele fez a sua parte para que você e eu pudéssemos salvar. Os intercessores fizeram a sua parte. À medida que Deus foi incluindo a humanidade como intercessor, muitos fizeram a sua parte. Aqui nós temos Noé pregando durante 120 anos e fazendo a sua parte para que a humanidade pudesse ser salvas. A questão é, e o alvo da intercessão, que era os demais humanos, fizeram a sua parte? Por incrível que pareça, eles fizeram, tá? Ao escolher o que eles fariam, eles estavam fazendo a parte deles. Eles tinham duas opções: ou aceitar ou recusar aquilo que Deus estava oferecendo. Então, se aquela geração antediluviana não se salvou, é porque eles recusaram a oferta de salvação. Estamos chegando também na reta final. Hoje nós temos pessoas sendo vítimas do coronavírus e muitos não se salvam porque nem procuram tratamento. E outros querem se tratar da sua maneira. Ok? Mas pessoas que estão indo e procurando tratamento da devida maneira e se cuidando, muitos nem estão pegando a doença. Ok? Então, Sodoma e Gomorra se perdeu, os antediluvianos foram destruídos. E Nínive foi poupada. Por que Nínive foi poupada? Porque à medida que eles foram notificados que estavam fazendo algo de errado, eles se arrependeram, deram uma brecada, pararam na sua conduta e aí foi poupada a destruição de Nínive. Uma cidade com mais de 120 mil pessoas, inclusive seus animais pereceriam. Mas todos eles foram poupados, é o que diz o livro de Jonas. Eu tenho aqui dois textos que eu gostaria de ler com você, para que nós pudéssemos entender o porquê que Deus criou ao longo da história humana intercessores. Ele cria com uma razão. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele quer poupar você, Ele quer poupar a mim, quer poupar toda a humanidade.
Aí a primeira passagem que eu gostaria de ler com você é 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, aí no capítulo 3, verso 3 a 13. Você anota ela aí, não dá para ler todos os versos, eu tenho poucos minutos aqui. Mas diz que Deus é longânimo para conosco, Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos, a palavra todos aqui não conhece limitações, todos chegam ao arrependimento. Então Deus anunciou que vai destruir o planeta Terra outra vez. Ele deu sinais que identificaria a proximidade desse dia, e eles estão chegando. Aí alguns lá na época de Pedro diziam, mas desde que os pais dormiam, os avós dormiam, diziam que Cristo ia voltar, que o mundo ia acabar, até agora nada aconteceu. Aí Pedro usa um argumento, ele fala, vocês entendem uma coisa, o tempo para Deus não se mede da mesma forma que para nós, porque para Deus um dia é como 1000 anos, Ele é infinito. Agora, o fato das coisas não terem acontecido ainda não demonstra que Deus esqueceu da humanidade, não. Só mostra o tamanho da longanimidade dele. Ele quer que você se salve. Ele quer que a sua família se salve. Ele quer que o planeta Terra se salve. Dada essa razão, é que ele ainda não trouxe a destruição final sobre o planeta Terra. Agora, o próprio Cristo, quando esteve na Terra, e Pedro foi testemunha disso, Cristo, ele falando do dia da volta dele, falou, olha, presta atenção, o dia da minha vinda será tal como o dilúvio, será tal como Sodoma e Gomorra. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Esse texto está me dizendo o seguinte, que a sequência da vida vai estar correndo de forma natural, não é proibido casar, comer, beber de forma alguma, ok? Mas o que a Bíblia está dizendo é que a sequência da vida vai estar correndo de forma muito normal. As pessoas não estão correndo, agora estão vendo a pandemia, o povo se preocupou nos primeiros momentos, está dando aquela relaxada, eu percebo isso na rua, e se daqui a pouco essa doença for erradicada, a vida vai voltar ao normal. As pessoas vão continuar casando, comprando, vendendo, trabalhando e fazendo um monte de coisa, as coisas certas e as coisas erradas, até que o céu se abra e Cristo volte. É isso que vai acontecer. Então Cristo aqui em Mateus 24, nos versos 37, 38, no 42 a 44, ele fala, acautelai-vos, vigiai, você não sabe o dia da minha volta, ninguém sabe. Então, como vocês não sabem, assim como essa pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa, a minha volta vai ser assim também. Então cabe a você estar preparado para esse grande dia. Caso você não esteja preparado, o que vai acontecer é que você será destruído. E é certo que nem você nem eu queremos isso. Esse Deus de amor está dando um tempo grande para que eu e você possamos nos arrepender. Eu tenho um livro aqui nas minhas mãos, eu vou pedir licença para você, tem um parágrafo aqui, 2 parágrafos que eu preciso ler. Um autor escreveu antes de 1915, há um bom tempo atrás, há mais de 110, 115 anos atrás, ela escreveu esses pensamentos aqui, eu gostaria de compartilhar com você. Esse pensamento está saindo do livro Patriarcas, Profetas e Reis. Profetas e Reis, na página 297. Veja só o que ela escreveu, acompanha aí. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira e a autora é Ellen Goldwhite, tá bem? Ela diz o seguinte, em todos os séculos, a transgressão da lei de Deus tem sido seguida pelo mesmo resultado. Nos dias de Noé, quando todo o princípio do reto proceder foi violado e a iniquidade se tornara tão profunda e difusa que Deus não a pôde mais suportar, então, depois da lei ser transgredida dessa maneira, saiu o decreto: eu destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então, quando a lei de Deus começou a ser violada, e ser violada sem limite, Deus falou: eu destruirei da face da terra os homens que criei. Ela continua dizendo o seguinte, ela citou Gênesis 6, verso 7. Nos dias de Abraão, o povo de Sodoma desafiava abertamente a Deus e sua lei. Nós vimos nos capítulos anteriores. Um povo violento, um povo amante de si mesmo e um povo totalmente promíscuo, imoral. Não se respeitava mais os limites de moralidade, tal como está acontecendo hoje. E aí ela diz o seguinte, e teve lugar aí a mesma impiedade, a mesma corrupção, a mesma incontida condescendência que havia assinalado o mundo antediluviano. No episódio anterior eu disse o seguinte, que lá em Sodoma e Gomorra, Deus tira uma parte do tumor, do câncer da humanidade. No dilúvio ele tirou praticamente todo o corpo e deixou apenas um pedaço, uma família de 8 pessoas, para que a humanidade não perecesse todinha. Os habitantes de Sodoma e Gomorra transpuseram os limites da divina paciência e sobre eles se acendeu o fogo da vingança de Deus. A cidade foi totalmente dizimada, o mar morto está lá para mostrar com a sua quantidade de enxofre os juízos de Deus que caíram sobre aquela região.
Muito bem. O tempo que precedeu o cativeiro das 10 tribos de Israel foi de uma desobediência similar impiedade. Agora era dentro da casa de Deus, antes de serem invadidos pelos assírios. A lei de Deus era contada como de nenhuma importância, e isso abriu as portas da iniquidade sobre Israel. Oséias declarou: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Os dias que antecederam a destruição de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Pompeia, do mesmo jeito. Então, toda vez que a lei de Deus é transgredida sem limites, Deus tem que tomar posições. E agora podemos dizer que o planeta Terra, ele está maduro para a destruição final. Mas como Deus não quer fazer isso, ele anuncia a todos em todos os lugares para que se arrependam antes que seja tarde demais. Só que aqueles que não se arrependerem, que não tomarem as medidas necessárias, Deus com certeza vai estar separando a humanidade em dois grupos de pessoas, não 42 mil religiões, mas dois grupos de pessoas, e uns vão ser salvos e outros vão ser perdidos. Os salvos gozarão da vida eterna, e os perdidos, no entanto, gozarão do fogo do inferno eterno. É por isso que essa série é importante, os intercessores, porque Deus quer agora que você seja alvo, talvez de intercessão, para que você se salve. Assim como Abraão intercedeu pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, assim como Noé intercedeu pelos seus compatriotas lá antes do dilúvio. Mas chega uma hora que Deus quer usar você como intercessor, para que você ajude outras pessoas a se salvarem também. Pois bem, Oséias declarou o seguinte: não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Oséias 4, 1 e 2. Você entende isso? Quando a terra chegou nesse limite aqui nos tempos de Oséias, Deus falou: como só procede isso, o adulterar, o mentir, o matar, a falsidade. Então não tem outra alternativa a não ser parar a escalada de vida desse povo. Querido amigo, querido irmão que está me escutando, Deus está lá em cima, e a intercessão que Ele está precisando que você faça hoje não é intercessão para livrar as pessoas de um coronavírus, não é isso. O que Deus quer é nos livrar do maior vírus, que é o pecado. Porque se eu morrer com essa infecção hoje, mas morrer desinfectado do pecado, Deus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho aqui uma quantidade muito grande de amigos nesse canal, também no Facebook, a gente vai estar transmitindo a mensagem para lá, aqui no WhatsApp. E a forma como nós usamos para esclarecer os nossos amigos e irmãos é essa: ser agora o intercessor e dizer para você: arrependa-se. Dentro em breve, Cristo vai voltar. Ele não quer voltar para destruir você, Ele quer voltar para salvar você e a sua família. É por isso que Ele diz: hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Que Deus te ajude, ajude a sua família, para que na destruição final você seja salvo e todos aqueles que você ama se salvem também. Seja um intercessor. Que Deus te abençoe ricamente. Querido eterno Pai que está nos céus, obrigado por esse momento que passamos aqui. Abençoe as pessoas que estão nos escutando e que eles tomem a decisão, Pai, de aceitar a Ti como Salvador pessoal antes que seja tarde demais. E que esse vírus do pecado não mais contamine as nossas vidas. Por amor e em nome de Jesus. Amém. A série vai continuar. Alberto Vieira Lima no YouTube. No Facebook, Alberto Lima. Compartilhe. Essa mensagem pode salvar muitas pessoas. Aquele abraço, um ótimo final de semana para você.